Amigos, que momento histórico estamos prestes a viver juntos. Hoje damos início a uma série monumental sobre o maior conflito já registrado pela humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Não é exagero dizer que este foi o capítulo mais sombrio, sangrento e devastador já escrito em nossa história, ceifando entre 55 e 75 milhões de vidas em escala global. Não houve canto do planeta que não sentisse seus efeitos, da Europa arrasada aos desertos da África, das selvas asiáticas às ilhas remotas do Pacífico, o mundo inteiro se transformou em campo de batalha. Para construir esta narrativa, mergulhamos fundo em arquivos secretos, memórias de soldados, diários pessoais e, acima de tudo, nos jornais da época, verdadeiros tesouros que revelam detalhes surpreendentes e muitas vezes esquecidos. Ao longo desta jornada, desvendaremos cada frente de batalha, o inferno do leste europeu, os campos minados do oeste, as batalhas navais do Pacífico e as campanhas esquecidas da África. Ano a ano, mês a mês, reconstruiremos os eventos que mudaram o destino da civilização. Mas antes de começarmos, um alerta importante: nossa comunidade cresceu de forma impressionante, e muitos acompanham nosso trabalho sem se inscrever. Não deixe que a história mais impactante do século XX passe batida por você. Ative as notificações e garanta seu lugar nesta viagem pelo passado que ainda ecoa em nosso presente. A guerra começou oficialmente às 4h26 do dia 1º de setembro de 1939, quando os motores do Ju-87 Stuka rugiram sobre o céu polonês, lançando as primeiras bombas da Luftwaffe. Mas a verdadeira origem deste conflito remonta a uma frase aparentemente inocente: a avó morreu. Como essa codinome sinistro desencadeou o caos? A resposta está nas entranhas do Acordo de Munique, que já exploramos em detalhes. Se ainda não viu, esse é o momento de entender como as peças começaram a se mover. As raízes da Segunda Guerra afundam nas mesmas ambições que alimentaram a Primeira. A Alemanha, humilhada após 1918, viu-se excluída da partilha colonial e asfixiada economicamente. O Tratado de Versalhes não foi apenas um acordo, foi uma sentença. As reparações impostas eram tão absurdas que até seus próprios idealizadores reconheceram: nem gerações de alemães trabalhando sem descanso conseguiriam pagá-las. O país foi esmagado, desmilitarizado, dividido, reduzido a uma sombra de si mesmo. Enquanto isso, o mapa da Europa se redesenhava violentamente. Impérios desmoronavam, o austro-húngaro se fragmentou, a Rússia czarista ruía, dando lugar a novas nações. Finlândia, Polônia, os países bálticos, todos surgiram das cinzas da velha ordem. Mas a Alemanha não aceitaria seu destino. Para o povo alemão, Versalhes não era apenas uma derrota, era uma ferida aberta na honra nacional. E foi nesse caldo de frustração que Hitler emergiu, captando o desejo coletivo por vingança e reconstruindo a nação como uma máquina de guerra. Seu objetivo era claro: recuperar os territórios perdidos e dominar a Europa. Mas por que França e Inglaterra, as potências vitoriosas de 1918, não esmagaram o nazismo em seu nascedouro? Por que não se uniram à União Soviética, aos Estados Unidos e sufocaram Hitler quando ele ainda engatinhava, após a anexação da Áustria, a invasão da Tchecoslováquia ou mesmo antes da Blitzkrieg sobre a Polônia? A resposta é cruel: não havia aliados de verdade. Londres e Paris viam Moscou com o mesmo desdém que Berlim. O medo do comunismo era tão grande quanto o do fascismo. A União Soviética, por sua vez, jogava seu próprio jogo. O Pacto Molotov-Ribbentrop não foi apenas um acordo de não agressão, mas uma estratégia de expansão, recuperando terras que outrora pertenciam ao Império Russo. Enquanto isso, os Estados Unidos se mantinham à distância, convencidos de que seu único inimigo real era o Japão, até que Pearl Harbor provou o contrário. E a Polônia? Seu papel nesta tragédia é cheio de contradições. Em 1938, Varsóvia não era vítima, mas cúmplice. Quando Hitler desmembrou a Tchecoslováquia, a Polônia aproveitou para anexar a região de Teschin, sentindo-se segura ao lado do Reich. O estopim, porém, foi geográfico: o corredor polonês, uma faixa de terra que cortava a Prússia Oriental do resto da Alemanha, criando um enclave insustentável. Danzig, cidade livre sob controle internacional, era a cereja deste bolo envenenado. Os alemães propuseram um acordo: devolvam-nos o corredor, unificaremos nosso território. Em troca, oferecemos partes da Ucrânia soviética, terras que, sabemos, vocês cobiçam para sua grande Polônia, dos mares Báltico ao Negro. Varsóvia recusou. Não por lealdade a Moscou, mas por ganância: queriam as terras ucranianas sem abrir mão do corredor.
As tensões escalaram. Provocações na fronteira, incidentes fabricados, um jogo perigoso onde ambos os lados sabiam que a guerra era inevitável. Hitler só precisava de um pretexto. E em setembro de 1939, o mundo ardeu. Eles juram não ter provocado nada. Afinal, o exército polonês era mais fraco, e Varsóvia, é claro, não queria guerra com Hitler. Mas um pretexto era necessário. E assim nasceu o plano que entrou para a história como Operação Himmler, uma encenação macabra, digna dos piores roteiros de espionagem. Imagine a cena, uma estação de rádio na cidade fronteiriça de Gleiwitz, na Alemanha. De repente, soldados poloneses, na verdade, oficiais da SS disfarçados, que invadem o local. Tiros ecoam pelas paredes. Uma transmissão urgente, em polonês, anuncia o início de uma grande ofensiva polonesa contra o Reich, justificada pela opressão nazista insuportável. Os atores? Volksdeutschische, alemães nascidos na Polônia, fluentes no idioma, treinados para dar credibilidade à farsa. Mas faltava o toque final, corpos. Aqui entra o detalhe mais sinistro. Não se mata soldados alemães de verdade para uma encenação. A solução. Conservas, o codinome da operação não era por acaso. Prisioneiros de campos de concentração, já condenados à morte, recebiam uma injeção letal. Seus corpos eram vestidos com uniformes poloneses, alguns com uniformes alemães, e espalhados pela estação como vítimas de um suposto combate. Fotografias eram tiradas. A cena estava montada, olhem. Os poloneses atacaram primeiro. O que mais poderíamos fazer se não nos defender? O chefe da operação, Alfred Naujoks, um dos homens de confiança de Heydrich, aguardava em um hotel o sinal para agir. O código? Uma ligação com uma frase simples: a avó morreu. Em 31 de agosto de 1939, o telefone tocou. A voz do outro lado da linha disse as palavras fatídicas. Naujoks não perdeu tempo. A estação de rádio foi entomada. Os corpos, posicionados. A transmissão falsa, ao vivo. E o mundo foi apresentado à prova irrefutável: a Polônia havia cometido um ato de agressão. Hitler, então, pôde se dirigir à opinião pública ocidental com ar de vítima: como podemos tolerar tal violência? Precisamos proteger nossas fronteiras. Ele não declarava guerra, não. Era uma campanha defensiva, um ajuste de contas necessário. A estratégia? Esmagar a Polônia em semanas. Berlim apostava que, como em Munique, Londres e Paris recuariam. Afinal, não haviam feito nada por Praga. Por que fariam por Varsóvia? Mas o cálculo de Hitler ia além. A Polônia não era só um território a ser conquistado, era um trampolim. Suas terras férteis, sua indústria, seu espaço vital alimentariam o sonho nazista de hegemonia. Lebensraum, a palavra que justificava tudo. Primeiro a Polônia. Depois, a França, isolada no continente. A Inglaterra, bloqueada em sua ilha. E o leste? O leste tinha um acordo. Um pacto assinado há menos de um mês, selado com apertos de mão e sorrisos diplomáticos entre Molotov e Ribbentrop. Um pacto que, na superfície, dividia a Europa em esferas de influência. Mas que, na verdade, era um jogo de xadrez onde cada peça tinha seu movimento calculado. Stalin sabia que a guerra com Hitler era inevitável. A questão era quando. E, enquanto o mundo assistia à invasão da Polônia, Moscou ganhava algo ainda mais valioso do que territórios: tempo. 2 anos. 2 anos para reforçar exércitos, modernizar tanques, treinar pilotos. 2 anos que fariam toda a diferença em 1941. Porque, no fundo, tanto Hitler quanto Stalin sabiam, aquele não era um acordo de paz. Era um armistício temporário. E a Europa, sem perceber, já estava sentada sobre um barril de pólvora. Mas a história não termina aqui. E há um terceiro ângulo que poucos exploram. Antes do pacto Molotov-Ribbentrop, em março e abril de 1939, Stalin tentou negociar com Londres e Paris. Não foi um blefe. Foi uma proposta concreta: alianças militar-econômicas, garantias mútuas, um escudo contra a ameaça nazista. Os soviéticos estavam dispostos a colocar suas divisões na linha de frente desde que o Ocidente fizesse o mesmo.
Mas as conversas esbarraram em algo pior do que desconfiança, indiferença calculada. Os britânicos e franceses, na prática, empurraram Stalin para os braços de Hitler. Por quê? Porque, no fundo, viam no ditador soviético um inimigo tão perigoso quanto o Führer. Que se destruam entre si, deve ter pensado mais de um estrategista em Whitehall ou nos Champs-Élysées. A lógica era cínica, mas clara: deixem a Alemanha esgotar suas forças contra a URSS, enquanto nós, França e Inglaterra, observamos de longe, preservando nossos impérios. Talvez nem precisássemos entrar na guerra. Talvez, no final, colhêssemos os frutos de um continente arrasado sem gastar um só soldado. Stalin, é claro, não era ingênuo. Ele via o mesmo cenário, uma Europa à beira do abismo, onde cada movimento poderia ser o último. Se o Ocidente não queria um acordo, ele faria um com o diabo, literal e figurativamente. E foi aí que as negociações com Berlim decolaram como um incêndio em pólvora seca. Em 2 meses, tudo estava assinado. Por quê? Porque Hitler precisava daquele pacto mais do que o ar. Ele não podia lutar em 3 frentes, contra a Polônia, contra a URSS, eventualmente, contra a França e Inglaterra. O Schleswig-Holstein, aquele encouraçado obsoleto ancorado em Danzig, não era um símbolo de força, era um aviso. A máquina de guerra nazista estava pronta, mas frágil. Qualquer erro, e a Alemanha ruiria antes mesmo de começar. E então, às 4h26 da madrugada de 1º de setembro, o primeiro bombardeio rasgou o céu polonês. Às 4h45, o Schleswig-Holstein abriu fogo contra as defesas de Westerplatte. Não foi um ataque, foi um abate. A guerra não começou com um grito, começou com um suspiro de alívio em Berlim: agora, ninguém nos para mais. No mesmo dia, um piloto da Luftwaffe, Frank Neubert, derrubou o primeiro caça polonês em combate aéreo. O mundo acordou para um fato consumado: a Europa estava em chamas, e não havia mais volta. Enquanto a Polônia sangrava, Moscou agia nas sombras. Em 1º de setembro, o Kremlin baixou um decreto: a idade de recrutamento caiu de 21 para 19 anos. Não era um ajuste burocrático, era o primeiro passo de uma mobilização silenciosa. Divisões começaram a se deslocar para a fronteira polonesa. Stalin não apenas observava, ele se preparava para o momento em que o pacto com Hitler se transformaria em papel molhado. E havia quem ainda tentasse evitar o pior. Em 2 de setembro, Mussolini, o mesmo que sonhava com um novo Império Romano, propôs uma conferência de paz: Alemanha, Itália, França e Inglaterra à mesa. A condição: que Berlim recuasse da Polônia e da Tchecoslováquia. Hitler riu da ideia. Para ele, aquele era o momento de avançar, não de negociar. Em 3 de setembro, Londres e Paris declararam guerra. Não por heroísmo, mas porque não tinham mais escolha. Os dominions britânicos, Austrália, Nova Zelândia, Índia, África do Sul, seguiram o exemplo. Até o Canadá, com sua cautela habitual, acabou arrastado para os conflitos. Mas a Espanha? A Espanha era um caso à parte. Franquistas e republicanos ainda lambiam as feridas da Guerra Civil, e Franco, o homem que afogou o país em sangue, fez algo que nenhum outro ditador europeu conseguiu: manter-se fora da guerra. Enquanto a Europa se despedaçava, Madrid declarou neutralidade com um cinismo quase admirável: nossos portos estão abertos, nossos bancos também. Negócios como sempre. Não era pacifismo, era sobrevivência. Franco sabia que, se a Espanha entrasse na dança, ela sairia em pedaços. Melhor vender armas a ambos os lados e assistir ao espetáculo de longe. E o espetáculo, aliás, já virava tragédia. Em 5 de setembro, o governo polonês fugiu de Varsóvia para Lublin, levando consigo o ouro do Banco Central. As divisões de Kluge e Kuchler fecharam o cerco sobre uma das principais forças polonesas. Krakow caiu. A Blitzkrieg não era um mito, era uma máquina de moer exércitos. Enquanto a Europa Ocidental ainda se perguntava como chegamos até aqui, no Oriente, outro inferno já ardia há anos. Porque, se este fosse um blog escrito por um chinês, o foco não estaria em Danzig ou em Varsóvia. Estaria em Nanjing, Xangai e nas planícies da Manchúria, onde o Japão já havia declarado sua própria guerra total contra a China. Desde 1937, os japoneses transformavam cidades em cemitérios, exigindo um governo fantoche que garantisse seus interesses econômicos, ou seja, o saque sistemático de um continente.
Os americanos, britânicos e franceses protestavam, mas Tóquio não recuava. E, enquanto o mundo olhava para a Polônia, os japoneses também testavam os limites de Stalin. Em 5 de setembro, 2 batalhões nipônicos tentaram tomar a colina de Kalingol, na Mongólia. Resultado: 350 soldados japoneses mortos em poucas horas. O Exército Vermelho não era um adversário passivo. E, enquanto a Wehrmacht avançava na Europa, o Kremlin já lutava uma guerra não declarada no Extremo Oriente. A ironia! Enquanto Hitler comemorava a queda de Krakow e sonhava com Paris, Stalin observava 2 tabuleiros ao mesmo tempo, um na Polônia, outro na Ásia. E, em Berlim, ninguém parecia perceber que o pacto Molotov-Ribbentrop tinha prazo de validade. A questão não era se a URSS entraria na guerra, mas quando e de que lado. Enquanto a Wehrmacht esmagava a resistência polonesa com uma precisão cirúrgica, Berlim e Moscou trocavam sorrisos diplomáticos por trás de portas fechadas. Não era mais uma questão de se a URSS agiria, mas de quando e como transformaria o tabuleiro europeu em seu favor. E o momento estava maduro. Porque, vejam só, em 17 de setembro de 1939, enquanto os últimos redutos poloneses ainda resistiam em Varsóvia, enquanto os franceses se acomodavam em suas trincheiras na Guerra Estranha, enquanto Londres debatia estratégias que nunca saíam do papel, Stalin deu o sinal. Às 6 horas da manhã, sem declaração de guerra, sem aviso prévio, sem a pompa das justificativas ideológicas que tanto gostava de proferir, a máquina de guerra soviética cruzou a fronteira polonesa. Não como aliada da Polônia, não como libertadora, mas como predadora. O pretexto? Proteger as populações ucranianas e bielorrussas a uma cortina de fumaça tão fina que até Goebbels teria inveja. A realidade? Um acordo selado com sangue polonês, enquanto a Wehrmacht apertava o cerco a oeste, o Exército Vermelho avançava pelo leste, como 2 mandíbulas fechando-se sobre um corpo já moribundo. Os soviéticos não vieram para salvar ninguém. Vieram para tomar. E tomaram com uma velocidade que deixaria até Guderian impressionado. Em questão de dias, Vilna, Lviv, Brest-Litovsk, cidades que há semanas resistiam aos alemães, caíram sem disparar um único tiro contra os libertadores de Moscou. Por quê? Porque a Polônia já estava de joelhos. Porque os oficiais poloneses, exaustos e traídos, não tinham mais munição, nem moral, nem ilusões. E porque Stalin, com sua precisão maquiavélica, escolheu o momento exato, quando a Wehrmacht já havia feito o trabalho sujo, quando a resistência organizada era um fantasma, quando o mundo ainda olhava para a França e a Inglaterra, paralisadas em sua inação. Os alemães, é claro, não protestaram. Pelo contrário, enquanto as divisões blindadas de Guderian completavam o cerco a Varsóvia, as tropas soviéticas avançavam em direção a elas, como 2 rios convergindo para o mesmo mar de destruição. Em 28 de setembro, a partilha estava consumada. Um protocolo adicional ao pacto Molotov-Ribbentrop, assinado com a mesma caneta que traçara o destino da Polônia, dividia o país como um bolo entre 2 lobos famintos. A linha de demarcação. Os rios Nario, Vístula e San. Tudo a leste deles, agora, pertencia a Stalin. Tudo a oeste, a Hitler. E Varsóvia? A cidade que havia resistido por semanas, que viu seus civis transformados em combatentes, que assistiu suas ruas virarem campos de batalha, finalmente caiu em 28 de setembro. Não por falta de coragem, os poloneses lutaram até o último cartucho, até o último tijolo, mas porque, quando 2 impérios decidem esmagar você, a coragem pouco importa. Os alemães entraram na cidade em desfiles triunfais. Os soviéticos, enquanto isso, já estavam ocupando Lviv, onde a população ucraniana, inicialmente eufórica com a libertação, logo descobriria que trocaram um ocupante por outro. Mas aqui está o detalhe mais cruel: enquanto o mundo condenava a invasão alemã, a invasão soviética foi recebida com um silêncio constrangedor. Paris e Londres, que haviam declarado guerra a Berlim por atacar a Polônia, nada disseram quando Moscou fez o mesmo. Por quê? Porque, no fundo, todos sabiam, Stalin não era um aliado de Hitler. Era um concorrente. E, no grande jogo geopolítico, melhor deixar os 2 tigres se devorarem agora do que enfrentá-los mais tarde. Só que havia um problema. Tigres não se devoram. Eles dividem a presa. E, enquanto a Europa assistia à agonia da Polônia, ninguém percebeu que o verdadeiro banquete ainda estava por começar.
No mesmo 17 de setembro, enquanto o mundo ainda tentava assimilar o choque da invasão nazista, as tropas soviéticas cruzam a fronteira polonesa sem aviso prévio. Molotov, com sua voz metálica e calculada, anuncia pelo rádio que o Estado polonês entrou em colapso, que a URSS venha salvar os irmãos ucranianos e bielorrussos oprimidos pelos ancapitalistas e latifundiários. Uma narrativa conveniente, não era uma invasão, era uma libertação. E, como por mágica, as terras perdidas da Ucrânia Ocidental e da Bielorrússia Ocidental voltavam para casa, ou melhor, para o abraço de Moscou. Mas havia um detalhe crucial nesse mesmo dia, quase passado despercebido entre o estrondo dos tanques: a União Soviética e o Japão assinam um cessar-fogo. Sim, aquele mesmo Japão que, anos depois, atacaria Pearl Harbor. Uma jogada diplomática de mestre. Tóquio tinha um dilema: depois de engolir a China, qual seria o próximo prato? Invadir a URSS, com seus espaços infinitos e um inverno que engole exércitos, ou arriscar uma guerra contra os Estados Unidos? A resposta veio na forma de um tratado: melhor não mexer com Stalin por enquanto. Os japoneses não tinham tanques suficientes, não entendiam como lutar naquelas estepes geladas, e o mais importante, não queriam uma guerra em duas frentes. Então, assinaram a paz. Por enquanto. Enquanto isso, no chão europeu, a máquina de guerra soviética avança sem piedade. Em 18 de setembro, o Exército Vermelho entra em Vilna, hoje Vilnius, capital da Lituânia, então uma cidade polonesa. Mais um pedaço do tabuleiro mudando de mãos. E no dia seguinte, 19 de setembro, acontece algo simbólico demais para ser coincidência: tropas nazistas e soviéticas se encontram em Brest-Litovsk, o mesmo lugar onde, 2 décadas antes, a Alemanha havia imposto uma paz humilhante à Rússia bolchevique. Desta vez, não havia humilhação, havia cumplicidade. Enquanto isso, a Polônia sangrava. Na Batalha de Bzura, o que restava do exército polonês se rende, 170.000 soldados caem prisioneiros. A nação que resistira a invasões por séculos desmoronava em semanas. E os aliados? O que faziam a Grã-Bretanha e a França, que juraram defender a Polônia? Bom, os britânicos afundaram um navio de guerra alemão, o Courageous, mas isso foi mais um gesto de orgulho do que uma estratégia. E bombardearam Berlim? Hamburg? Os portos onde a Kriegsmarine se preparava? Não. Em vez de bombas, eles jogaram milhões de panfletos sobre a Alemanha. Sim, você leu certo, enquanto a Polônia era esmagada, os britânicos faziam propaganda aérea. Era a mesma tática da Primeira Guerra: minar o moral do inimigo enquanto as tropas se enterravam nas trincheiras. Só que havia um problema: ninguém na Alemanha ligava. O país vibrava com a vitória na Polônia, a unidade nacional estava no auge, e os folhetos caíam no vazio, como neve em um incêndio. Enquanto isso, a economia de guerra já mostrava seus dentes. Os alemães implantam o racionamento: cartões para pão, carne, manteiga. Os britânicos farão o mesmo, mas com um toque refinado: vetam bacon, presunto e manteiga, itens que, curiosamente, não apareciam na lista alemã. Os franceses? Silêncio absoluto. Atrás da linha Maginot, eles aguardavam, imóveis, como se a guerra fosse um espetáculo distante. Mas o verdadeiro jogo acontecia em Moscou. Voroshilo se reúne com o adido militar alemão para traçar os próximos passos, quando as tropas nazistas sairiam da Ucrânia Ocidental e da Bielorrússia Ocidental, e quando os soviéticos assumiriam o controle total. A Polônia, afinal, deixará de existir. Agora, a Alemanha e o URSS tinham uma fronteira comum, um detalhe que mudaria tudo nos anos seguintes. E enquanto os generais ajustavam os mapas, Varsóvia se rebelava. Em 21 de setembro, policiais, soldados remanescentes e civis levantam um levante desesperado contra os nazistas. Foi esmagado em horas. Mas a resistência polonesa, mesmo que simbólica, mostrava que o espírito da nação ainda não estava morto, apenas adormecido, esperando sua hora. A imprensa ocidental, é claro, tinha sua versão dos fatos. O Daily Worker, jornal americano, publicava fotos de multidões eufóricas recebendo o Exército Vermelho na Ucrânia Ocidental. Os soviéticos são libertadores, diziam as legendas. Conveniente esquecer que aquelas mesmas multidões, meses antes, não pediram para serem libertadas. Mas a propaganda é assim: quem controla a narrativa, controla a história. E então, em 22 de setembro, o ápice da farsa,
um desfile conjunto nazista soviético em Brest. Colunas alemãs e vermelhas marchando lado a lado, como se fossem aliados de longa data. Um espetáculo grotesco, uma celebração do enterro da Polônia. Os generais sorriam, as câmeras registravam, e o mundo assistia, atônito, à nova ordem que nascia das cinzas. No dia seguinte, 23 de setembro, o alto comando alemão declara: a campanha na Polônia terminou. Hitler, que em 1º de setembro havia discursado vestindo uniforme militar pela primeira vez em anos, um gesto calculado para reforçar sua imagem de soldado do povo, agora colhia os frutos. Ele não era um general de salão, como os aristocratas prussianos em que desprezava. Era um veterano das trincheiras, um homem que conhecia o cheiro da guerra. E essa narrativa, repetida à exaustão pela propaganda, cimentaria seu mito nos anos seguintes. Enquanto a Europa ainda digeria a velocidade da derrota polonesa, 24 de setembro marcou outro momento irônico: os britânicos finalmente começam a enviar tropas para a França. Depois de semanas de discussões, planejamentos e barganhas com os franceses, eles decidiram agir, só que tarde demais. A Polônia já estava morta. A guerra de mentira, Andrôle de guerre, continuava, exércitos parados, fronteiras silenciosas, uma estranha calma antes da tempestade que todos sabiam que viria. Mas em Moscou, Stalin já olhava para o próximo movimento. A Ucrânia e a Bielorrússia estavam resolvidas. Agora, era vez de outros peões no tabuleiro, a Finlândia e as repúblicas bálticas. E o jogo diplomático começaria com um sorriso afiado. Em 25 de setembro, Molotov recebe os representantes da Estônia em Moscou. O pretexto? Um tratado comercial. Mas depois de 15 minutos de conversa fiada, o comissário do povo corta o assunto: comércio é bom, mas vamos ao que interessa. Precisamos de bases militares na Estônia. O argumento era imbatível: a guerra na Europa estava escalando, e a URSS não poderia correr o risco de ter inimigos às suas portas. A Alemanha, embora aliada no papel, era um parceiro perigoso. Já Grã-Bretanha e França? Ameaças claras. Então, a solução era simples: 20.000 soldados soviéticos estariam temporariamente estacionados em solo estoniano. Para sua própria proteção, claro. Enquanto Molotov tecia sua teia diplomática, os alemães iniciavam o bombardeio sistemático de Varsóvia. Não era uma operação militar, era terror puro. A mensagem era clara: qualquer resistência seria apagada do mapa. E, como se não bastasse, Hitler assinava naquele mesmo dia um documento que revelava suas verdadeiras intenções. Enquanto Hitler traçava no papel a ordem para invadir a Lituânia, mais um pedaço do tabuleiro europeu marcado com sangue e tinta, a Alemanha afundava ainda mais no caos controlado. As cartas de racionamento se multiplicavam, o pão escasseava, mas o regime garantia: era tudo pelo bem maior. A fome, afinal, também servia à máquina de guerra. E então, como um eco sinistro das manobras de Moscou, a imprensa búlgara anunciava em 25 de setembro o entusiasmo incontrolável dos ucranianos e, acima de tudo, dos bielorrussos. Finalmente livres, diziam os jornais, agora que o Exército Vermelho marchava sobre suas terras. Finalmente soviéticos. A mensagem era clara: a proteção onde Stalin não era uma ocupação, era uma libertação forçada. Naquele mesmo dia, em Moscou, os estonianos, pressionados entre as garras de Molotov e o espectro de Varsóvia em chamas, assinavam sem pestanejar um acordo comercial, chamavam. Na prática, uma base militar soviética em solo estoniano, 25.000 soldados em trânsito e a certeza de que qualquer resistência seria esmagada como a Polônia. Vocês fizeram a escolha certa, sussurrou Stalin ao delegado estoniano, enquanto assinava os papéis com um sorriso que não chegava aos olhos. Se não, teriam acabado como os poloneses. A ameaça não precisava ser dita em voz alta. Enquanto isso, a 26 de setembro, as tropas alemãs avançavam sobre Varsóvia em um assalto final. A cidade, já reduzida a escombros e cadáveres, caiu em 28. Não havia mais Polônia, apenas um território a ser repartido, uma nação riscada do mapa até que o sangue seco da guerra permitisse seu renascimento. No mesmo instante, Ribbentrop aterrissava em Moscou com um novo presente para Stalin: não mais um acordo de linhas de demarcação, mas um pacto de amizade e fronteiras. A ironia era tão espessa que até os burocratas do Kremlin devem ter engasgado. Amizade.
como se dois predadores pudessem dividir uma carcaça sem rosnar. Mas enquanto a Europa Oriental era esquartejada, a França, esse farol da civilização ocidental, declarava guerra ao seu próprio povo. A comunista França era banida. Seus bens, confiscados. Seus militantes, caçados. Os franceses, tão apressados em condenar o totalitarismo além de suas fronteiras, repetiam em casa os mesmos métodos: prisões, censura, perseguição. Porque o verdadeiro inimigo não era apenas Hitler. Era a ideia. Essa ideia perigosa que, desde 1917, assombrava salões de poder e fábricas, a promessa de que os oprimidos poderiam se levantar. Que a igualdade não era um sonho, mas uma bandeira. Que a revolução não era um pesadelo, mas uma alternativa. E os franceses, como os britânicos, como os americanos, sabiam, nada era mais ameaçador do que um povo que deixa de ter medo. Enquanto Paris purificava suas ruas de subversivos, os jornalistas da United Press olhavam boquiabertos para o fronte ocidental. Não havia tiros. Não havia bombardeios. Apenas soldados franceses entediados, bebendo vinho em trincheiras decoradas com fotos diamantes, enquanto os trens alemães passavam a poucos quilômetros, transportando tropas para o oeste sem que uma única bala fosse disparada. Uma guerra estranha, batizaram. Estranha porque, no fundo, ainda não era uma guerra de verdade. Era um jogo de blefe. Um intervalo antes do massacre. E enquanto a Europa se preparava para o próximo ato, os japoneses iniciavam a campanha de Szechuan, bombardeando Xingu com a mesma indiferença com que os alemães haviam arrasado Varsóvia. Do outro lado do mundo, os americanos, sempre ágeis em transformar crises em oportunidades, apresentavam a Declaração do Panamá, 300 a 1000 quilômetros de mar sob controle exclusivo. Zona de segurança, chamavam. Na prática, um aviso: o Atlântico e o Pacífico agora tinham dono. Se Stalin cercava a URSS com bases na Estônia e preparava a invasão da Finlândia, Washington respondia com uma muralha de água. Nenhum navio, nenhuma bandeira inimiga passará sem nossa permissão. Em Londres, enquanto o gabinete de Chamberlain aprovava o Plano Balfour, mais um capítulo da hipocrisia britânica, que prometia um lar para os judeus na Palestina mas fecharia as portas para eles quando a solução final começasse, a New York Times estampava a verdade nua e crua: a Estônia não teve escolha. O acordo comercial era uma farsa. As bases soviéticas, uma ocupação disfarçada. A pribalítica cai nas mãos de Stalin, lia-se entre linhas. E ninguém, absolutamente ninguém, levantaria um dedo para impedi-lo. Porque em 1939, as regras do jogo eram simples: ou você era o lobo, ou seria devorado. E todos, de Hitler a Stalin, de Chamberlain a Roosevelt, já haviam escolhido seus dentes. E a porta se fecha. Não há mais escapatória. Com um traço de caneta em Moscou, a última rota segura para os judeus que tentavam fugir do inferno que se aproximava é cortada. Não por acaso, não por destino, por cálculo frio. Porque quando a máquina de extermínio nazista ligar seus motores, não haverá mapas que salvem ninguém. Mas isso é o futuro. Por enquanto, o presente tem outro nome: o Plano Balfour. Enquanto isso, em Varsóvia, 5 de outubro de 1939. Hitler desfilava diante de suas tropas vitoriosas, o rosto iluminado pela glória de um império que acabará de devorar a Polônia. O Reich está seguro, proclamava, como se a segurança de um país pudesse ser medida pelo sangue alheio. Esmagamos a hidra polonesa que ousou nos atacar. Palavras bonitas para encobrir o que todos já sabiam: a Polônia não existia mais. Em seu lugar, nasceria um general-governamento, um território sem nação, governado por carrascos. E o primeiro deles, Hans Frank, já afiava suas garras. Um homem que transformaria cidades em cemitérios e ruas em guetos, onde a morte seria apenas uma questão de tempo. Mas o tabuleiro não parava de se mover. Em Moscou, Molotov recebia os litvanos com o mesmo sorriso de crocodilo que oferecerá aos estônios. Um acordo comercial, claro. E, sim, 25 mil soldados para garantir a segurança mútua. A Lituânia, como os outros, não tinha escolha. Ou aceitava a proteção soviética, ou seria esmagada como a Polônia. E havia um detalhe tentador: Vilnius. A cidade, roubada pela Polônia 2 décadas antes, seria devolvida, um presente envenenado, uma isca para que a Lituânia engolisse o anzol sem resistir.
Enquanto isso, a Finlândia recebia a mesma proposta, mas com um adendo sinistro: ninguém em Moscou acreditava que Helsinki aceitaria. E não era para menos. Desde 1918, quando Mannerheim e Jurar expulsaram os bandidos, ladrões e assassinos leninistas do solo finlandês, o ódio aos soviéticos era uma religião. Os sonhos da Grande Finlândia, um império que engoliria a Carélia e a Ingermanlândia, ainda ardiam nos corações dos ultranacionalistas. Stalin sabia disso. Sabia que a Finlândia, apesar de pequena, era um osso duro de roer. Mas também sabia que Leningrado estava a apenas 32 quilômetros da fronteira. 32 quilômetros, a distância entre uma cidade e seu pesadelo. E então, 6 de outubro. Hitler, sempre o mestre das meias palavras, envia mensagens secretas a Londres e Paris. A questão polonesa está resolvida. Que tal conversarmos? Uma oferta de paz? Não. Um teste. Um blefe para medir a fraqueza dos aliados. França e Inglaterra recusam. Não por coragem, mas porque já era tarde. A máquina de guerra nazista não pararia por diplomacia. Enquanto isso, no Extremo Oriente, a Japão avançava como uma lâmina, cortando a China em pedaços. 90.000 japoneses contra 180.000 chineses, números que não mentem. A guerra não era mais por território, era por aniquilação. Quando a resposta negativa chega a Berlim, Hitler não se surpreende. 8 de outubro, ele assina o decreto: a Polônia deixa de existir. Não há mais país, não há mais povo, apenas um protetorado de sangue, administrado por um carniceiro. E como se isso não bastasse, os alemães descobrem que Moscou flerta com Ankara. A Turquia, aliada histórica de Londres, era uma peça perigosa no tabuleiro. Schulenburg, o embaixador alemão, confronta Molotov: o que vocês tramam com os turcos? A resposta soviética é um modelo de cinismo: não entendemos essa nervosismo. Falamos com quem quisermos. Mas em Berlim, os alarmes soam. Stalin não estava apenas tomando os Bálticos, estava cercando a Alemanha por todos os lados. E então, 9 de outubro, o próximo movimento. Hitler assina a Diretiva Amarela, o plano para esmagar a França. Não era mais uma questão de se, mas de quando. Enquanto os generais traçavam rotas de invasão, 10 de outubro marcava o início de algo ainda mais sombrio: o gueto de Lublin. O primeiro de muitos. Judeus de Varsóvia, da Silésia, da Áustria, todos seriam amontoados ali, como gado marcado para o abate. Não era um campo de concentração. Era o ensaio do Holocausto. De volta a Moscou, as negociações com a Lituânia seguem seu curso macabro. Vilnius é entregue como moeda de troca, e os litvanos, cegos pela promessa de recuperar sua capital, assinam sua própria sentença. Kaunas deixa de ser o centro do poder, Vilnius volta a sê-lo, mas a um preço. Porque quando os soviéticos colocam as botas em solo litvano, não será como convidados. Será como donos. E então, 11 de outubro. Um dia que mudaria a história sem que quase ninguém percebesse. Einstein e outros cientistas enviam uma carta a Roosevelt: a Alemanha está desenvolvendo uma bomba atômica. As palavras soam como ficção. Ninguém entende ainda o que isso significa. Mas em Moscou, Stalin recebe o mesmo alerta e sua resposta é imediata: precisamos da nossa. Porque em algum laboratório alemão, o relógio do apocalipse já estava tic-taqueando. Enquanto isso, na Polônia ocupada, Hans Frank começa seu trabalho. As deportações se multiplicam. Judeus de Praga, de Viena, de Danzig, todos são arrastados para os guetos, como se fossem peças de um quebra-cabeça que só faria sentido quando completado pela morte. E no norte, Stalin faz sua jogada final com a Finlândia. Não se trata apenas de mover a fronteira 40 milhas para longe de Leningrado. Trata-se de um ultimato. Porque quando um ditador pede espaço, o que ele realmente quer é terra para enterrar seus inimigos. Mas não se trata apenas de um jogo de territórios trocados por migalhas estratégicas. A União Soviética exige de Helsinki o que não pode ser negociado: o controle absoluto sobre pontos vitais. A Península de Anko, um punhal apontado para o coração do Golfo da Finlândia, e cada ilha que protege as rotas marítimas não são pedaços de terra, são as chaves que abrem ou fecham Leningrado ao mundo. Em troca, Stalin oferece um troco geográfico: terras em Carelia, maiores em extensão, mas vazias de valor militar, como se compensasse um revólver por um punhado de moedas falsas.
Os finlandeses, que conhecem o peso de cada pedra em seu território, recusam. E a recusa não é apenas um não, é um desafio lançado à face de um império que já decidirá que a Finlândia seria mais uma peça em seu tabuleiro de sangue. Enquanto isso, a 14 de outubro, o orgulho britânico afunda junto com o Royal Oak. Não por bombardeiros, não por uma frota inimiga, mas pela audácia de um único lobo submarino, a U-47, que desliza como uma sombra pela suposta fortaleza inquebrável de Scapa Flow. O navio, símbolo de uma era, vai ao fundo com 800 homens, e a Grã-Bretanha acorda para descobrir que sua invulnerabilidade é tão frágil quanto o aço perfurado por torpedos. A imprensa mente, chamando o ataque de Anraida aéreo, como se a verdade, um golpe cirúrgico, quase insultuoso em sua precisão, fosse insuportável. O Times minimiza a perda, como se o orgulho ferido pudesse ser curado com eufemismos. Mas os almirantes sabem, a guerra já não obedece às regras do passado. E então, nos bastidores do Kremlin, uma ordem silenciosa ressoa como um tiro: cessem todos os contatos. As depechas de Molotov aos embaixadores soviéticos nos países bálticos são claras como gelo partindo-se: nenhuma aproximação com comunistas locais, nenhuma demonstração de apoio, nenhuma sombra de ingerência. Se algum amigo do regime bater a porta, entreguem-no à polícia local. A mensagem é brutal em sua hipocrisia: nós não queremos interferir enquanto as divisões já se preparam para marchar. Stalin não precisa de revoluções populares, ele prefere a ocupação limpa, sem testemunhas inconvenientes. A Litânia, a Letônia, a Estônia ainda não sabem, mas seus dias de soberania estão contados, medidos em semanas, não em anos. Na Alemanha, o conflito que há muito fervia entre a tradição e a barbárie explode em aberto. Os generais do Wehrmacht, herdeiros da disciplina prussiana, escrevem a Hitler com nojo: as SS não são soldados, são carniceiros. Saqueiam, torturam, violam e mancham a honra de um exército que ainda acredita em códigos. A resposta do Führer é um decreto: a partir de 17 de outubro, nenhum oficial das SS responderá perante tribunais militares. Seus crimes serão julgados por seus próprios, num sistema onde a justiça é tão fictícia quanto a moral de Himmler. O Wehrmacht protesta, mas Hitler já escolheu seu caminho: as SS são sua criação, sua arma pessoal, e ele as protegerá até que o último judeu, o último polonês, o último indesejável seja varrido da face da Europa. E enquanto os generais ainda discutem ética, os planos para a Polônia são desenhados com sangue. Nos diários de Alder, anotações secas revelam o destino de um país: a elite deve ser exterminada. Sacerdotes, intelectuais, aristocratas, qualquer um que possa liderar uma resistência. O que restar será uma terra de escravos, um general governmente onde a fome e o trabalho forçado produzirão riqueza para o Reich. Nível de vida baixo. Trabalhadores baratos. Elementos indesejáveis eliminados. Não são palavras de um louco, são ordens de um sistema que já calcula quantos corpos serão necessários para pavimentar o caminho da vitória. E então, 18 de outubro, a data que alimentaria uma lenda. Alguns jurariam que, naquela noite, 2 trens blindados pararam nos arredores de Lviv. Que Hitler e Stalin, os 2 carrascos da Europa, se encontraram em segredo, cercados por tropas, para dividir o continente como bandidos repartem o butim. Mas a verdade é mais prosaica e mais sinistra: Stalin estava em Moscou, assinando papéis com Molotov, enquanto Hitler, em Berlim, refinava os detalhes do extermínio polonês. Não precisavam de encontros clandestinos, seus pactos já estavam selados com o sangue de Varsóvia. No dia seguinte, a máquina de guerra alemã começa a se virar para o oeste. A Operação Gelb, o plano de invasão da França, recebe luz verde. Hitler quer a ofensiva em novembro, como se a Europa fosse um relógio que ele pudesse adiantar a força. E enquanto os tanques se posicionam, na Turquia, os ventos da guerra sopram mais forte. Enquanto diplomatas britânicos, franceses e turcos tecem alianças em gabinetes fechados, um plano sinistro ganha forma nos bastidores: a Royal Air Force prepara-se para bombardear Baku, Batumi e Poti, os pulmões petrolíferos da URSS. A lógica é brutal: se a Alemanha não pode receber petróleo soviético por via terrestre, que os poços ardam. Os britânicos, que há semanas estrangulam os portos alemães com bloqueios navais, agora querem cortar o suprimento de sangue que alimenta a máquina de guerra de Hitler. Mas a ironia é cortante: enquanto Londres e Paris conspiravam contra Moscou, Stalin, em seus cálculos frios, já via a guerra como um jogo de xadrez onde cada peça, até mesmo os aliados ou ocidentais, poderia ser sacrificada.
E enquanto a tinta ainda secava nos tratados secretos, Mov, com sua precisão burocrática, enviava outra cifrada ordem aos embaixadores soviéticos nos países bálticos, nenhuma concessão aos elementos comunistas locais. Nenhuma provocação. Era 19 de outubro, e o comissário do povo, com sua assinatura gelada, selava o destino daqueles territórios. Naquele mesmo dia, do outro lado do Atlântico, em uma sala sem janelas em Washington, cientistas e militares reuniam-se pela primeira vez sob o selo do Comitê do Urânio. Ali, entre equações e mapas, nascia o projeto que mudaria o curso da história, a bomba atômica. O mundo ainda não sabia, mas a corrida pelo fogo de Prometeu já havia começado. Volte à Europa, onde o Plano Amarelo, a invasão da França, se transformará em um ringue de boxe entre Hitler e seus próprios generais. O Führer, impaciente, exigia o ataque para 12 de novembro. Como na Polônia, repetia, como se a Blitzkrieg fosse uma fórmula mágica. Mas no quartel-general, a revolta era silenciosa. Keitel, o lacônico chefe do OKW, chamava o plano de suicídio estratégico. Guderian, o gênio dos tanques, calculava que as divisões se desintegrariam no caminho. Alder, o cérebro do Estado-Maior, via o caos logístico como uma armadilha. Todos, sem exceção, tentavam convencer Hitler de que a França não era a Polônia, que ali, entre o Sena e o Mosa, a Wehrmacht encontraria não um exército desorganizado, mas uma trincheira de aço e fogo. E o Führer, com seu desprezo característico, respondia: vocês disseram a mesma coisa sobre Varsóvia. E onde está a Polônia agora? A data foi marcada, 12 de novembro. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. A chuva torrencial transformou as estradas em lamaçais, e a Luftwaffe, cega pela tempestades, não poderia dar cobertura. O ataque foi adiado. Uma vez. 2. 3. A cada dia, a frustração de Hitler crescia e com ela, a sombra de uma conspiração. Nos corredores do Oberkommando, generais como Leeb, Rundstedt e von Bock sussurravam o mesmo veredicto: ele nos levará ao abismo. Alguns, como o coronel Stauffenberg, já esboçavam os primeiros rascunhos do que viria a ser a Operação Valkyrie. Outros, como Canaris, o espião-mestre do Abwehr, recuavam horrorizados quando Hitler ordenava uma nova farsa de Gleiwitz, desta vez com uniformes belgas e holandeses, para justificar a invasão. Isso é loucura, murmurou o almirante. E se os aliados descobrirem? Hitler, impassível, apenas sorriu: eles não descobrirão. E se descobrirem, já será tarde. Enquanto isso, em Munique, a história quase se repetiu. Na noite de 8 de novembro, no Burgerbräukeller, onde Hitler discursava para uma plateia fanática, uma bomba-relógio escondida em um pilar explodiu, 13 minutos depois que o Führer deixou o local. Georg Elser, o carpinteiro que ousara desafiar o destino, foi preso na fronteira suíça com esboços do mecanismo na mala. Interrogado, torturado, ele manteve silêncio até o fim. Hitler, ileso, viu naquilo um sinal: a providência me protege. Os generais, porém, viram algo muito diferente: um homem que, mesmo quando a sorte o salva, arrasta todos para o precipício. Na Polônia ocupada, o 11 de novembro, aniversário da independência de 1918, virou um teste de resistência. Folhetos clandestinos circularam por Varsóvia: pendurem as bandeiras. Mostrem que ainda somos livres. Hans Frank, o carrasco da General Government, respondeu com um decreto sangrento: qualquer casa que exibir símbolos poloneses será queimada. Seus moradores, fuzilados. E assim, enquanto as chaminés das fábricas alemãs cuspiam fumaça de uma economia asfixiada, onde até roupas agora eram racionadas, o terror se tornava moeda corrente. Mais ao norte, nas geladas águas do Báltico, a URSS e a Finlândia dançavam sua última valsa diplomática. Stalin, com sua paciência esgotada, oferecia trocas territoriais: deem-nos 70 quilômetros de fronteira perto de Leningrado, e vocês receberão o dobro em terra Carelia. Os finlandeses, teimosos, recusaram. Não vendemos nossa soberania, responderam. Stalin, então, encerrou a fachada de negociações com uma frase que ecoaria nos livros de história: se não podemos mover Leningrado, moveremos a fronteira. Nos dias seguintes, os planos de invasão, arquitetados por Voroshilo e Timoshenko, foram apresentados ao Politburo. A guerra de inverno já não era uma possibilidade, era uma questão de semanas.
E enquanto o mundo se preparava para novos horrores, no Atlântico Sul, o admiral Graf Spee, o fantasma de aço de Hitler, caçava sem piedade. Com seus canhões de 280 mm, o cruzador de bolso afundou o petroleiro Shell de 706 toneladas ao largo da Argentina, adicionando mais um nome à sua lista de vítimas. Os britânicos, humilhados, lançaram uma caçada implacável. Mas o Graf Spee, rápido e letal, ria das ondas até que a armadilha se fechasse sobre ele em dezembro, nas águas de Montevidéu. Na Alemanha, a fome batia à porta. Cartões de racionamento agora incluíam roupas. Na Japão, o arroz era confiscado à força dos camponeses, enquanto o governo de Tóquio se afogava em dívidas de guerra. E em Moscou, no crepúsculo de 17 de novembro, as minas alemãs começaram a ser lançadas nas águas escocesas, um presente envenenado para a Marinha Real. Cada semana, navios aliados explodiam em chamas. Cada semana, Churchill amaldiçoava o nome de Dönitz. A guerra, que muitos achavam distante, agora respirava no pescoço de todos. E o inverno de 1939, com seu vento cortante, trazia não apenas neve, mas o presságio de que o pior ainda estava por vir. Os jornais gritavam em manchetes negras, The Times estampava, semana após semana, o balanço macabro, 60.000 toneladas de carga afundadas, navios aliados rasgados ao meio por minas alemãs que pareciam invencíveis. Enquanto isso, as primeiras páginas ardiam com os feitos do admiral Graf Spee, o cruzador fantasma que, como um lobo solitário, devorava um navio mercante após outro no Atlântico. A opinião pública britânica fervia: ainda somos os senhores dos mares ou isso é uma piada? Por que um único navio alemão nos humilha impunemente? O almirantado, pressionado, preparava uma resposta. Mas o tempo corria contra eles. E então, um detalhe sinistro: o general Blaskowitz, comandante do exército alemão na Polônia ocupada, ousou escrever uma carta denunciando os horrores da SS, saques, execuções sumárias, violência indiscriminada contra civis. Sua indignação foi respondida com o cinismo de Hitler, rabiscado à margem do papel: o Wehrmacht não é o exército da salvação. Cuide da sua guerra. Uma fratura silenciosa se abria na máquina de guerra nazista, até os generais respeitáveis do exército regular se horrorizavam com o que viam, mas calavam-se. A ordem era vencer, custe o que custar. Enquanto isso, em Moscou, a voz de Molotov trovejava nas páginas da Pravda. O governo finlandês? Palhaços inúteis, escarnecia, após a recusa helsinquiana em ceder às exigências soviéticas por territórios estratégicos. A paciência de Stalin esgotava-se. E no Atlântico, o Graf Spee continuava sua caçada implacável, 27.000 toneladas de navios enviados ao fundo em apenas 2 semanas. A imprensa ocidental uivava: as minas magnéticas alemãs eram um pesadelo sem solução, um golpe certeiro no coração do comércio britânico. Até que a sorte, finalmente, sorriu para Londres. 2 daquelas minas foram encontradas encalhadas na costa escocesa. Engenheiros britânicos, com mãos trêmulas de urgência, desmontaram os artefatos e descobriram seu segredo. Em semanas, todos os navios da Royal Navy receberiam um circuito elétrico de proteção, um escudo invisível que neutralizaria o magnetismo das minas. O jogo virava. A Marinha Real, ferida mas não derrotada, começava a se levantar. Na Europa, as engrenagens da guerra giravam sem piedade. França e Grã-Bretanha decretaram, em 25 de novembro, o bloqueio total dos portos alemães: nem um grão de trigo, nem uma gota de petróleo deveria chegar ao Reich por mar. Mas Berlim riu da medida. A Alemanha não precisava dos mares, Moscou e Estocolmo supriram tudo o que Hitler desejava. O aço sueco, vital para os tanques, fluía sem interrupção, enquanto os trens soviéticos descarregavam petróleo, grãos e matérias-primas nos depósitos do Terceiro Reich. O bloqueio era um tiro no escuro. E então, 26 de novembro, um dia que abrigou 2 golpes de mestre. O primeiro, nas sombras, a IRA, a Irlandesa República Armada, que sonhava com a independência da Irlanda do jugo britânico, recebeu emissários secretos de Berlim. Os alemães prometeram armas, treinamento e algo ainda mais ousado: uma operação de desembarque de comandos via submarinos, com o objetivo de sabotar o porto de Belfast, explodindo navios britânicos em seu próprio santuário. O plano, ambicioso, fracassaria, mas a semente da traição já estava plantada. O segundo golpe veio do gelo. Em Mainila, uma aldeia perdida na fronteira soviético-finlandesa, a artilharia, alguém disparou.
Moscou acusou, provocação finlandesa. Um ataque covarde à nossa soberania. Helsinki negou veementemente, nossas armas estão todas na linha Mannerheim. Isso é uma farsa. O Kremlin não quis investigar. Não havia tempo para diplomacia. Em 29 de novembro, a URSS rompeu relações com a Finlândia. E no dia seguinte, 30 de novembro, o primeiro tanque soviético cruzou a fronteira. O mundo assistia, atônito, ao início da Guerra de Inverno. Stalin lançara contra os finlandeses um exército de 425 mil homens, apoiados por 2.200 tanques e 2.400 aeronaves, uma força esmagadora, 3 vezes superior à do inimigo. Mas os finlandeses, mestres da neve e do gelo, tinham um trunfo: a tática morte, uma palavra que logo se tornaria sinônimo de pesadelo para os soviéticos. Morte, como os troncos de madeira empilhados para queimar. E era exatamente isso que fariam com as divisões vermelhas: cercar, isolar e aniquilar. Enquanto os tanques soviéticos avançavam sobre Petsamo, Moscou já declarava vitória. O governo finlandês em Helsinki? Fugiu, não existe mais, anunciavam os jornais soviéticos. Em seu lugar, um fantoche, o governamento de Terijoki, liderado pelo comunista Otto Willy Kulzinen, um governo de papel, criado em uma aldeia perdida para justificar a invasão. Só reconhecemos este regime, decretava o Kremlin. Com eles negociaremos a paz. A Europa reagiu com fúria. Os Estados Unidos impuseram um embargo moral à URSS, cortando fornecimentos estratégicos. Londres e Paris prometeram armas e munições a Helsinki. A Suécia mobilizou 11 mil voluntários, a Noruega, 1.000, a Dinamarca, 600. Até a África do Sul enviou aviões. A Liga das Nações, já um cadáver político sem os Estados Unidos e a Alemanha, expulsou a URSS de suas fileiras, um gesto vazio, mas simbólico. Mas enquanto a Europa se unia em torno da Finlândia, do outro lado do globo, a China escrevia sua própria história de resistência. Em Wuhan, sim, a mesma cidade que, 80 anos depois, seria epicentro de outra guerra invisível, as tropas de Chiang Kai-shek lançaram seu primeiro grande contra-ataque contra os japoneses. Era um sinal: o dragão não estava morto. E então, a armadilha finlandesa se fechou. Em 12 de dezembro, a 163ª Divisão Soviética ficou encurralada, como um animal ferido, nas florestas congeladas. Os finlandeses, ágeis como sombras, aplicavam sua tática letal: emboscadas, esquis, granadas de gelo. Os tanques soviéticos, cegos na neve, tornavam-se alvos fáceis. A morte começava a queimar. E o inverno, aliado dos finlandeses, ria enquanto os corpos vermelhos se empilhavam na neve. A coluna soviética avançava pela estrada estreita, um cordão de aço e homens congelados no coração da floresta finlandesa. E então, o primeiro e o último veículo da coluna eram abatidos, não por artilharia, não por bombardeio, mas por machados e serras que cortavam os troncos das árvores, derrubando-os como guilhotinas sobre a estrada. A armadilha se fechava. A coluna parava. Não havia para onde fugir. A floresta era uma jaula, a neve, uma lápide lenta. E começava o trabalho dos Kuolemametsästäjä, os caçadores da morte. Os franco-ateadores finlandeses, os Kokushi, aqueles que muitos chamavam de mito, aqueles cuja existência os soviéticos negavam até sentirem as balas perfurando seus crânios. Não importava se estavam realmente empoleirados nas árvores como corvos pacientes ou escondidos entre os troncos como fantasmas, o resultado era o mesmo. Cada movimento era um risco. Cada som, uma sentença. Os soviéticos, imobilizados, congelavam dentro de seus tanques, dentro de seus casacos insuficientes, enquanto os finlandeses esperavam. Não havia pressa. O inverno era seu melhor aliado. Os finlandeses não queimavam os veículos. Não desperdiçavam munição em metal. Eles preferiam deixar os motores apagar, os homens morrer de frio, e então, quando os corpos já estavam rígidos como estátuas de gelo, avançavam para recolher os despojos. Tanques, caminhões, canhões, tudo intacto, tudo reutilizável. A tática morte não era apenas sobre matar. Era sobre desmoralizar, sobre transformar a máquina de guerra soviética em um cemitério de sucata útil. E funcionava. Dezembro se tornou um mês de carnificina sistemática.
Em Tovajarvi, a 12ª de dezembro, uma divisão inteira foi esmagada como um inseto sob a bota. 4 dias depois, às margens gélidas do Ladoga, a 168ª Divisão Soviética descobriu que o gelo não era seu aliado, era sua tumba. No final do mês, a 18ª Divisão de Fuzileiros e a 34ª Brigada Blindada, comandadas por generais cujos nomes logo seriam esquecidos, foram cercadas, dilaceradas e apagadas do mapa. E em 8 de janeiro, a 44ª Divisão simplesmente deixou de existir, engolida pela neve e pelo fogo finlandês. O Exército Vermelho, aquele gigante que deveria esmagar a pequena Finlândia em questão de dias, afundava na lama e no gelo. Não estava preparado para uma guerra onde o inimigo não lutava em linha, não atacava em formação, não respeitava as regras de um campo de batalha convencional. Os finlandeses apareciam do nada, como lobos brancos, cortavam as colunas soviéticas em pedaços e então desapareciam, deixando para trás apenas o eco de risadas geladas e os corpos dos que tentaram fugir. E enquanto Moscou se debatia em sua própria incompetência, o mundo assistia. Os ingleses, que já riam das desventuras soviéticas, preparavam seus próprios golpes. Em 13 de dezembro, no prateado do Atlântico Sul, o orgulho da Kriegsmarine, o admiral Graf Spee, encontrou seu fim nas águas de La Plata. 3 cruzadores britânicos, o Exeter, o Ajax e o Achilles, caçaram a besta alemã como matilhas de cães contra um lobo ferido. O Graf Spee, apesar de seu poderio, foi esmagado pela tática, pela sorte e pela traição do tempo. Com seus canhões danificados e sem rota de fuga, o capitão Hans Langsdorff levou seu navio para o porto de Montevidéu, onde a neutralidade uruguaia se tornou uma armadilha. 3 dias. Foi tudo o que lhe deram. 3 dias para consertar o irreparável, para escapar do cerco britânico que já fecharam a saída. Mas o Graf Spee não escaparia. Não haveria glória em afundar lutando, apenas a humilhação de ser abatido como um animal acossado. Então, em 17 de dezembro, com a tripulação evacuada e a bandeira de guerra arvorada, Langsdorff ordenou que seu navio fosse afundado. E 3 dias depois, em um quarto de hotel em Buenos Aires, o capitão envolveu-se no pavilhão de combate e disparou uma bala em seu próprio coração. A ironia da história não poupou nem os mortos. O Graf Spee levava o nome de Maximilian von Spee, o almirante da Primeira Guerra que, nas mesmas águas, havia sido destruído pelos britânicos nas Malvinas, levando consigo 2 filhos para o fundo do mar. Agora, seu homônimo repetia o destino, como se o Atlântico Sul fosse um palco amaldiçoado para os sonhos imperiais da Alemanha. Enquanto isso, em Berlim, Adolf Hitler observava tudo com um sorriso frio. Os soviéticos, aqueles gigantes de pés de barro, afundavam na neve finlandesa. Os britânicos, apesar de sua vitória no mar, sangravam no comércio, 114 navios afundados em uma semana, uma hemorragia que ameaçava estrangular a Grã-Bretanha. E a Suécia, aquela veia vital que alimentava a máquina de guerra alemã com minério de ferro, estava em perigo. Os aliados poderiam invadir a Noruega, cortar o suprimento, asfixiar o Reich antes mesmo que a Blitzkrieg começasse. Então, Hitler traçou seu próximo movimento, Operação Weserübung. A invasão da Dinamarca e da Noruega. Não seria uma guerra de trincheiras. Seria um golpe de mestre, um checkmate antes que o tabuleiro fosse montado. E enquanto os generais alemães estudavam os erros soviéticos na Finlândia, eles são fracos, desorganizados, incapazes, o Führer já vislumbrava o leste. Se os finlandeses, com seus esquis e suas armas improvisadas, podiam humilhar Moscou, o que não fariam as divisões Panzer? A guerra não era mais um conflito. Era um banquete. E a Alemanha estava apenas começando a servir seus pratos. Todos os sinais apontavam para a mesma conclusão: o Exército Vermelho era um gigante de pés de barro. Multidões de soldados, sim, mas sem a arte da guerra. Sem a precisão que transforma homens em máquinas de vitória. O ano de 1939 havia sido um espetáculo de fraquezas expostas, a Polônia esmagada em semanas, França e Inglaterra presas em sua guerra estranha, a uma farsa de resistência onde os canhões emudeciam e os generais brincavam de xadrez com peças que não se moviam. Enquanto isso, os U-Boots alemães afundavam navios no Atlântico como lobos devorando um rebanho desprotegido, a Japão se afogava no pântano chinês, e a União Soviética, atolada na neve finlandesa, onde cada árvore abatida custava mais sangue do que uma divisão inteira de Stalin estava disposta a admitir. Era o retrato perfeito de um mundo à beira do colapso e a Alemanha, com suas garras afiadas e sua fome insaciável, observava tudo.
Cada erro dos outros era uma lição. Cada hesitação, uma oportunidade. 1939 não foi apenas o primeiro ano da guerra. Foi o prelúdio de uma sinfonia de fogo, onde os acordes iniciais já anunciavam o caos que viria. E agora, a pergunta que ecoava nos corredores do poder não era se a tempestade chegaria, mas quando e quem seria varrido por ela.